Tarefas e projetos, pessoal, também fica aqui no menu do lado esquerdo. A gente consegue criar uma tarefa tanto aqui clicando em tarefas e projetos e aí clicando aqui em criar, como também dessa parte de tarefas e projetos. É interessante mostrar para vocês que mesmo eu estando aqui no feed, naquele mesmo lugar onde a gente criou no vídeo anterior uma mensagem, explicou como funcionava aqui a questão da mensagem, do lado aqui tem tarefa. Então se eu quisesse direto pelo feed criar uma tarefa, eu já consigo digitar o nome da tarefa, dar uma descrição para ela, colocar um responsável, prazo para ela ser realizada, colocar outros participantes e mais uma série de configurações aqui de repetição, de subtarefa, que podem ser configuradas. Então ela poderia ser feita diretamente aqui pelo feed. Tarefa também, pessoal, tarefa ele está no Bitrix como um todo. Então se eu tiver aqui numa mensagem do chat, eu estou conversando com alguém aqui, bom dia, precisamos lembrar de fazer contato com o cliente X. Eu estou conversando com alguém, a gente consegue vir nesses 3 pontinhos aqui, em criar tarefa. E ele abre direto o criar tarefas, igual se a gente estivesse fazendo lá pelo menu principal, para que a gente faça a tarefa, todas as configurações da mesma maneira, e ele coloca como descrição já aquilo que foi conversado pelo chat. Tá? Então daria de criar a tarefa por aqui também. Então aqui eu estou no feed e a mesma tarefa eu consigo criar aqui pelo menu principal. Minhas tarefas, eu vou em criar, eu chego no mesmo lugar. Outro lugar que a gente pode criar tarefas é através do e-mail. Quando a gente recebe um e-mail, eu consigo, da mesma forma que a gente consegue encaminhar aquele e-mail ou responder, ele vai ter uma opção de criar uma tarefa a partir do e-mail. Aí ali naquela descrição da tarefa, onde quando eu peguei via mensagem aqui, ele ficou a descrição da mensagem, ele vai trazer aquele e-mail que o colaborador recebeu como descrição da tarefa. Falando ainda especificamente a respeito do e-mail, o e-mail também, além de encaminhar, responder e criar uma tarefa, a gente consegue criar uma discussão no fim. Às vezes eu estou recebendo um e-mail que é um informativo de alguma associação, de um fornecedor, alguma coisa do governo, e eu quero discutir com todos, ou informar a empresa como um todo, ou um departamento, igual eu mostrava que dá para fazer nas mensagens. Eu consigo encaminhar aquele e-mail para o feed. Por isso, mais um motivo de ser bastante interessante utilizar aqui o e-mail e fazer a gestão dos e-mails aqui por dentro para ter toda essa integração. E aí, a partir do momento que eu criei a tarefa, eu consigo estar olhando as tarefas de mais de uma maneira, elas em lista ou por prazo, que daí se eu colocar elas aqui por prazo, eu vou enxergar as tarefas em cartão, como se fosse um Kanban, olha só. Então eu vou enxergar a tarefa mais ou menos dessa forma. Por aqui ele está me mostrando que eu consigo criar uma tarefa. Então ao invés de clicar aqui em criar, eu posso vir aqui e criar uma tarefa rápida no menu menor diretamente por aqui. Então aqui eu conseguiria ver o que está vencido, o que vence hoje, o que vence essa semana e assim por diante. Eu consigo ver também as tarefas dentro de um calendário, então eu conseguiria ver um calendário um calendário do mês e vai aparecer aqui cada tarefa dentro da sua data. Tenho também o gráfico de Gantt aqui, para quem é mais familiarizado com projetos, as tarefas vão aparecer aqui, e aí eles vão aparecer aqui nessa linha do tempo, o momento que a tarefa começa, o momento que ela termina, e ela pode até ser predecessora de uma outra tarefa, ou seja, uma tarefa pode estar vinculada à outra. Por aqui também, além de criar tarefas, a gente pode criar projetos, e aí qual é a diferença aqui de tarefas e projetos? A tarefa, pessoal, é como algo simples, às vezes criar um contrato, enviar um e-mail, fazer contato com o cliente, tudo isso pode ser tarefa. Ao invés de eu vir aqui no Messenger e mandar mensagem para alguém lá da minha equipe dizendo aquilo que ela precisa fazer, olha, William, não esquece de ligar para o cliente. Ao invés de fazer isso, eu venho em tarefas e eu crio uma tarefa para o meu funcionário fazer aquele contato com o cliente, criar o relatório, fazer alguma atividade que eu quero que ele faça, coloco o prazo e assim não fica perdido lá dentro de uma mensagem que depois pode ser esquecido. Inclusive, se eu colocar um prazo para que aquela tarefa seja concluída até o dia 3 de janeiro, no dia 3 de janeiro, o sistema vai notificar. Através do sininho aqui, vai aparecer também uma bolinha vermelha aqui que aquela tarefa está atrasada. O interessante disso é que vai aparecer tanto para o criador quanto para o responsável. Então, às vezes, a liderança ela não vai precisar nem cobrar a sua equipe a respeito do atraso da tarefa, porque a própria bolinha vermelha aqui já vai cobrar, já vai notificar o responsável que ele tem aquela demanda por entregar e que ele está com ela atrasado. Então, por isso, de novo, da vantagem de criar uma tarefa ao invés de enviar aquela demanda por uma mensagem aqui via Messenger. Aí, explicando a diferença de projetos, eu fiz essa explicação de que tarefa é algo mais simples para chegar na definição aqui de que projeto vai ser algo maior. Quando eu criar um projeto aqui, ele vai criar uma pasta dentro do Drive para eu poder guardar arquivos a respeito daquele projeto. O projeto aqui poderia ser assim, a abertura de uma empresa, a construção de uma casa, a criação de um site. Aí é algo maior do que uma tarefa. Que, inclusive, dentro de um projeto eu posso ter várias tarefas que vão ser feitas por pessoas diferentes. Então, um projeto já vai ser uma tarefa também, eu posso ter mais de um responsável, mais de um participante, mas o projeto é sempre algo maior. O entendimento aqui é que dentro do projeto eu vou ter várias tarefas sendo
executadas ao mesmo tempo. Então essa aqui é a diferença. Eu posso trabalhar tanto com tarefas quanto com projetos.